Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, com esse vídeo aqui eu pretendo voltar à ativa aqui no canal, né? Depois de, aí eu acho que uns 2 anos sem gravar vídeo aqui pro canal. Mas agora eu pretendo voltar aqui com uma frequência bem maior, tá? Eu fiz um vídeo agora aqui sobre um estudo lá de 1 Tessalonicenses, tá? É um vídeo que eu vou anexar junto desse agora aqui, então nessa sequência aqui de eu aparecendo aqui com vocês, eu peço que vocês assistam esse estudo aqui, é um pequeno resumo, tá? Sobre o texto lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que a gente vai falar um pouco sobre a ordem do arrebatamento da igreja. Como que vai se dar o arrebatamento, em qual ordem, existe alguma ordem ou não, tá? Se você tem alguma dúvida sobre isso, continue aqui nesse vídeo mesmo, que eu pretendo já começar a tirar essa dúvida agora. Esse vídeo é apenas um resumo, tá bom? Eu vou fazendo um estudo mais detalhado, onde eu vou lá para o computador, a gente vai estar com uma apresentação que eu vou montar aqui do lado, tá? E aí nós vamos ver mais profundamente ainda esse texto. Nós vamos no grego, nós vamos ver ali algumas questões chaves aqui desse texto também, tá bom? E ali nesse vídeo também você vai perceber que eu falei sobre, então, a ordem do arrebatamento da igreja, né? O que vai acontecer, como é que vai ser essa ordem do arrebatamento. Eu mencionei ali também sobre a questão da ressurreição dos mortos, tá? A gente leu ali um texto que está lá em 1 Coríntios 15 também, tá bom? E ali nesse texto também geram algumas dúvidas que eu também pretendo responder em outros vídeos posteriores, tá? Dúvidas, por exemplo, sobre a ressurreição, a ordem da ressurreição, né? Que o texto de 1 Coríntios tem algumas linhas que vão defender que ali tem 3 ordens para a ressurreição dos mortos. Só que ali eu vou mostrar para vocês depois que são apenas 2, tá bom? E também sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, aonde fala ali que Paulo ele dá a entender, né, algumas linhas vão dizer que Paulo dá a entender que Paulo mesmo considerava que ele iria ficar vivo para o arrebatamento do Senhor, dando crédito então para um arrebatamento pré-tribulacionista, mas nós vamos ver que não é bem assim, tá? Mas isso num vídeo futuro, aonde eu fizer esse estudo ali mais aprofundado, tá bom? E aí num outro vídeo também nós vamos ter a parte 2, onde a gente vai ler ali o capítulo 5, para a gente poder entrar mais ainda nesses detalhes e ver que de fato o arrebatamento da igreja vai acontecer após a grande tribulação, e tem uma ordem para isso também. Então assista esse vídeo aqui e seja bem-vindo aí novamente ao canal Escola Bíblica, tá? E agora eu vou estar aqui mais frequente com vocês, pretendo retomar aí os nossos estudos e vê-los mais vezes por aqui, tá bom? Então continue nesse vídeo agora aqui para você pegar esse resumo aí sobre a ordem do arrebatamento. Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero gravar um vídeo aqui bem rapidinho. Na verdade é um estudo, né? É um resumo de um estudo que eu ainda pretendo fazer bem mais detalhado, tá? Sobre um texto que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui, eu quero ler com vocês do versículo 13 até o 18. E aí no outro vídeo, numa parte 2, eu vou gravar também um pequeno estudo também sobre o texto que está lá no capítulo 5, dos versículos 1 até o 11, do 1 ao 11, isso mesmo. Por quê, irmãos? Esses textos aqui, eles vão nos mostrar, e é mais um texto-chave, né, que vai nos mostrar sobre a ordem do arrebatamento da igreja. Nesse contexto aqui, Paulo está defendendo a doutrina da ressurreição, né, porque os irmãos em Tessalônica, eles estavam sendo atacados ali por algumas filosofias que diziam que não existe ressurreição dos mortos. A gente vê que era bastante comum naquela região ali, né, as pessoas não acreditarem que existia uma ressurreição dos mortos. Por exemplo, quando Paulo ele sai da cidade de Tessalônica e vai pregar ali depois em Bereia e posteriormente em Atenas, quando Paulo chega lá em Atenas, né, que ele está pregando sobre aquela estátua, né, ao Deus desconhecido, aí a hora que ele chega para falar de ressurreição, aí as pessoas que até então estavam dando crédito às palavras de Paulo,
elas param e falam, não, beleza, sobre ressurreição nós vamos ouvi-lo falar em um outro momento, né? E aí começam a debochar da palavra de Paulo ali. Então, assim, as pessoas, elas não acreditavam muito na doutrina da ressurreição, não acreditavam que era possível alguém ressuscitar, alguém voltar dos mortos, né? E quanto a isso, Paulo, ele escreve essa carta para a igreja em Tessalônica, né? Dentre outras coisas que ele vai escrever também ali, dentre outras exortações que ele dá para a igreja, uma delas é a respeito disso, que estava tendo ali alguns burburinhos falando que não existe ressurreição. Então os cristãos em Tessalônica estavam começando a perder a esperança, né, numa vida eterna com Cristo, certo? E é o que nós vamos ler aqui agora, a partir do versículo 13, do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero ler com vocês aqui, e aí conforme a gente for avançando aqui na leitura, eu vou fazendo aqui também algumas marcações na tela, beleza? Para a gente poder destacar aqui alguns textos. Bom, lá diz assim, ó, a partir do versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Esse que dorme aqui, ó, Paulo usa esse termo para se referir àqueles que morreram, tá? Então, quando vocês verem aqui nesse texto, Paulo falando a respeito dos que dormem, são aqueles que morreram, tá? Não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Esses demais que não têm esperança são as pessoas, né, que não são cristãs, são as pessoas que não têm Cristo e, consequentemente, não têm esperança numa vida eterna. Então Paulo fala para que eles não ignorem essa verdade a respeito daqueles que morreram, para que eles não fiquem tristes como as pessoas que não têm esperança de uma vida eterna. E aí, verso 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Pois bem, então nós vemos que nesse trecho aqui, né, nesse texto, Paulo está assim ali exortando os irmãos para que eles não percam a esperança de uma ressurreição para uma vida eterna com Cristo, tá? Só que tem alguns pontos interessantes nesse texto aqui que eu queria destacar para vocês. Um deles é lá no verso 14, que fala o seguinte: olha, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele, ou seja, dele quem? Jesus, né? Os que dormem. Então, aqueles que morreram, Deus vai trazer de volta na companhia de Jesus quando ele voltar, certo? Então Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aqui está falando de quê? Da volta de Jesus. Então o Senhor vai descer dos céus. Aí existe uma ordem para o arrebatamento da igreja, tá? Então, primeira coisa que acontece, o Senhor vai dar uma voz de comando, né? Ele vai dar a ordem aqui, sua palavra de ordem. E aí vai se ouvir a voz do arcanjo e vai ser ressoada a trombeta de Deus. Essa trombeta de Deus, ela é aquela mesma última trombeta que o apóstolo Paulo vai falar em sua primeira carta aos Coríntios, se eu não me engano é capítulo 15. Mas depois eu busco o texto e coloco aqui para vocês também. Que Paulo ele fala de uma última trombeta que seria tocada.
essa trombeta é essa mesma trombeta de Deus que Paulo fala aqui. Então vai ser ressoada essa trombeta de Deus. Quando isso acontecer, o que vai acontecer em seguida? O Senhor descerá dos céus, nas nuvens, tá? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus voltar nas nuvens, aqueles que morreram, vou marcar de novo aqui, ó, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. E depois que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem, nós, os vivos, quais esses vivos? Os que ficarem até a vinda do Senhor. Então aqui Paulo está falando, vão ter cristãos vivos aqui até o momento que o Senhor Jesus voltar nas nuvens. Tá? E aí depois que Jesus aparecer nas nuvens e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, então nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com eles quem? Os mortos que ressuscitaram. Tá? Então primeiro, os mortos ressuscitam e depois nós seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a gente percebe que existe sim uma ordem para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento de maneira nenhuma vai acontecer de forma invisível, de maneira nenhuma vai acontecer de surpresa, de maneira nenhuma vai acontecer antes que os mortos em Cristo ressuscitem. Tá? Então existe essa ordem dos acontecimentos. E agora deixa eu só resgatar um texto aqui, deixa eu só encontrar o texto aqui, na verdade, se encontra lá em 1 Coríntios. Pois bem, irmãos, o texto é esse aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler com vocês aqui dos versículos 19 até o versículo 25, e depois nós vamos descer para ler dos versículos, deixa eu ver aqui, 51, 52 e 53. Então vamos lá primeiro, do 19, aqui ó, do 19 até o 20, quanto que eu falei? 24, 25. Vamos ler aqui, ó. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Vamos ler o 26 também. O último inimigo a ser destruído é a morte. Tá? Então aqui, ó, mais uma vez, Paulo está falando agora aqui aos irmãos em Corinto, né, que existe uma ordem também para a ressurreição. Tá? Ele fala que primeiro, Cristo, que é as primícias de Deus, ele será ressuscitado. Isso de fato aconteceu. E depois, aqueles que são de Cristo serão ressuscitados quando? Aqui, ó, na sua vinda. Então a gente vê que quando a gente junta os dois textos, o que Paulo escreveu aos irmãos em Corinto e o que Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica, a gente pode ver o seguinte: existe uma ordem para o arrebatamento da igreja, ninguém vai ser arrebatado antes de que aqueles que morreram em Cristo sejam ressuscitados. E quando que essa ressurreição vai acontecer? Na sua vinda. Então, quando Jesus voltar nas nuvens, é que os mortos em Cristo serão ressuscitados. E aí, o que mais que vai acontecer aqui? Agora vamos ler ali, ó, lá nos versículos que eu falei com vocês, do 51 até o 53, que fala o seguinte: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Mais uma vez, Paulo aqui usando o termo dormir, né, para se referir àqueles que de fato estão morrendo, né? Então, nem todos dormiremos.
Ou seja, vão ter pessoas que vão continuar vivas até a volta do Senhor. Então nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Lembra que a gente falou dessa trombeta lá em 1 Tessalonicenses 4? É essa mesma trombeta aqui, ó. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, aquelas pessoas que morreram em Jesus já vão ressuscitar com o corpo glorificado, e nós, os vivos, os que aguardamos até a vinda do Senhor, né, aí já juntando os dois textos, seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Até aqui somente. Então Paulo está falando aqui mais uma vez para a gente. Ó, isso aqui é um mistério. Nem todos dormiremos ou nem todos morreremos, mas todo mundo que crê em Cristo será transformado. Isso transformado é ter o corpo glorificado. E quando que isso vai acontecer? Isso sim vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, a gente vê que aquela ideia de que o arrebatamento da igreja será no abrir e fechar de olhos é mentira. Porque o que vai acontecer no abrir e fechar de olhos é a transformação de corpos, como Paulo diz aqui em 1 Coríntios. Tá? Porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí, juntando todas essas informações, então, a trombeta vai soar, os mortos em Cristo vão ressuscitar incorruptíveis, certo? E tudo isso acontecendo quando Jesus aparecer nas nuvens. E quando os mortos ressuscitarem incorruptíveis, aí nós sim seremos transformados, seremos o corpo glorificado e depois disso seremos todos arrebatados juntos. Aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4. Aqui, ó, verso 17. Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Tá, irmãos? Então, por enquanto, nesse vídeo aqui, como a ideia era ser mesmo um vídeo um pouquinho mais curto, eu quero falar com vocês apenas dessa ordem desses acontecimentos do arrebatamento da igreja. Tá? Então, que vai acontecer uma ressurreição dos mortos. Aliás, primeiro, Jesus desce nas nuvens, ele aparece visivelmente nas nuvens. Depois, os mortos em Cristo vão ressuscitar com os corpos incorruptíveis. Nós seremos então transformados com um corpo também incorruptível, né, um corpo glorificado. E aí sim, depois disso é que todos nós seremos arrebatados juntos com o Senhor para o encontro com o Senhor nos ares. Tá? E aí depois, na parte 2 desse vídeo, eu quero gravar sobre o capítulo 5. Tá? Que aqui no capítulo 5, Paulo vai falar novamente aqui sobre essa vinda do Senhor que será repentina como a vinda de um ladrão à noite. Tá? Mas por enquanto, vamos ficar por aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse breve resumo. E depois, como eu falei, eu vou gravar ainda uma parte 2 também, em resumo, tá? E depois vai vir aqui um estudo mais completo aí, onde eu vou preparar aqui uma apresentação para vocês, para a gente poder estudar sobre o arrebatamento completo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo